E toda quarta-feira é dia de recebermos o professor Ricardo para falarmos sobre saúde. É o nosso quadro Saúde em Dia. Opa! Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom Tudo dia, bem? Claro. Bom dia, Edivandro. E seja bem-vindo. Opa, obrigado, professor. Obrigado. E eu também estou sendo bem-vindo, né? Porque eu fiquei alguns dias fora, né? Até o pessoal falou assim, acho que o professor Ricardo não gostou muito da presença do Edivandro, não, porque de quando eu cheguei, ele não apareceu aqui. Eu acho que ele lembrou do tempo que eu dava trabalho como estagiário ali pro núcleo de fisioterapia. Certeza que ele lembrou isso aí. E Darcy, bom dia e feliz aniversário, viu, Darcy? Ô, professor, obrigada, muito obrigada. Deus te abençoe sempre, viu, querida? Amém. Então, ó, tá convidado pra festa da Darcy. Com certeza. Eu não tô, mas o senhor tá. Vai tranquilo, tá bom? Ó, professor, vamos então aqui com o nosso Saúde. E o tempo mudou aqui na nossa região, muito, né? Mudou. As últimas semanas, essa questão climática vai impactando aí na saúde de todos nós. A minha amiga Meg Monteiro já está aqui, já sendo uma das vítimas. Sim, ela tá com gripe, sinusite não, né? Não, resfriado. Mas eu tenho rinite. Então, é o zite que tem. Crise alérgica é comigo. Crise alérgica também tem. Virose, enfim. Tá pegando todo mundo, tá geral. E a gente precisa saber como é que vai fazer. Tem como prevenir? Não tem? Se fomos agraciados com isso, como é que a gente vai sair dessa? Professor, o que está acontecendo? É comum isso aí mesmo? Muito, porque nós estamos no período de outono, é um período de seca, né? Então a baixa umidade do ar, ela provoca tudo isso. Na verdade, o vilão é isso, só que o nosso organismo também, quando está muito suscetível, aí juntou a fome com a vontade de comer. Então nós temos que entender isso. Todo o nosso aparelho respiratório, ele sofre esse impacto da secura do tempo. E olha que não chegou o inverno ainda, porque quando a gente junta o inverno e mais a secura, aí é pior. Mas o que acontece? O nosso organismo, em função de estar com esse padrão de ar muito seco, a mucosa das vias respiratórias, né? Tanto das vias aéreas superiores, a parte do nariz, da garganta, ela acaba ficando muito seco. E para o nosso ouvinte, telespectador entender, quando esse tecido fica muito seco, ele pode ficar inflamado. Por quê? Porque é uma resposta imunológica que o nosso corpo tem. Ele tenta se defender. E aí quando ele se defende, ele acaba criando esse processo inflamatório. E aí nós vamos ter as nossas ites. Então nós vamos ter as nossas sinusites, as rinites, as faringites. Ou seja, todas essas ites são inflamações da mesma mucosa. Agora, por que afeta a mucosa nasal de um e no outro não? Então aí são as suscetibilidades relacionadas à alergia. Então existem pessoas que são mais alérgicas a algumas coisas que estão no ar. O que acontece com o tempo seco? Nós temos algumas coisas, por exemplo, poeira, pó, elementos que a gente chama particulados, pólen, porque não tem chuva. Então fica esses elementos pairando sobre a nossa atmosfera e muito próximo da gente. Agora, junto com isso, nós temos os nossos vírus. E esses vírus são oportunistas, né? Então o vírus da gripe, que é o influenza, o vírus do resfriado, que é esse rinovírus. Então esses elementos particulados, você está aqui respirando. Então algumas pessoas acabam atingidas por uma faringite, por uma laringite, ou então por uma rinite. Agora existem aquelas pessoas que são atingidas pelos vírus. E aí eu começo a ter gripe, resfriado, e um dos quadros mais complexos que é a sinusite. A sinusite ela é uma inflamação dos seios da face. Inflamou, tudo bem, nós temos aquelas dores, mas e quando infecta? Aí nós vamos ter febre, mal-estar. Então, para o nosso ouvinte, telespectador entender, todo esse sistema que nós estamos de tempo seco, encontra um corpo que às vezes está adaptado. Adaptado no sentido imunológico, ou nas outras regrinhas que nós vamos conversar agora. Agora, quando não está, acaba tendo essas repercussões clínicas, né?
Tem algum? Pode ir, Meg. Falando sobre as ITs, né? Tem algo que eu possa fazer para deixar o meu ambiente de trabalho ou a minha casa, né, de uma forma mais confortável, que eu possa combater isso? A regra número 1 é a hidratação. Nós temos que aprender a nos hidratar e umidificar o ambiente que nós estamos. Porque assim, qual é o grande vilão? É o tempo seco. Sim. Essa umidade muito baixa. Então assim, ó, nós estamos aqui no ar-condicionado, num ambiente fechado, ele está climatizado, ok, isso é ótimo, mas o ar-condicionado retira muito a umidade do ar. Fica seco. Então provavelmente nós estamos aqui com 30%, até menos da umidade. Então aqui precisaria ter duas coisas, o umidificador e nós tomando bastante água. Em casa não é diferente. Apesar de que nós podemos ter um ambiente mais arejado em casa, um ambiente que tem a luz solar incidindo, e isso, por exemplo, elimina ácaros, elimina algumas substâncias do dia a dia, né? São os pós, as poeiras, né? A dona de casa sabe muito bem isso, né? E ela sabe muito bem também que nesse período não é bom ficar usando vassoura. É melhor o pano úmido, porque você evita subir mais elemento de poeira, elementos particulados. Então, mas assim, se eu tomo uma regra número 1 é hidratar bem, umidificar bem o meu ambiente, mas, Meg, me alimentar bem. Sim. Nós também estamos numa roda viva em termos de alimentação, que às vezes muito mais fast food do que alimentos verdadeiros. Isso abaixa muito a nossa imunidade. Então nós temos que ter esse corpo forte, saudável, para poder aguentar essas intempéries, né? Esse batidão. Tem algum grupo, professor? Idosos, crianças? Tem algum grupo aí que tem que ligar o sinal de alerta mais rápido? Os extremos. Idosos, principalmente idosos acamados, porque os idosos fisicamente ativos, eles acabam tendo também essas reservas imunológicas para autodefesa. Mas idosos acamados, idosos que apresentam algum tipo de doença crônica, por exemplo, diabetes, a hipertensão arterial, são pessoas que têm já alguma característica imunológica mais baixa. Então isso já tem repercussão. E o outro extremo são os bebês, as crianças, né? Que também podem estar tendo algum tipo de repercussão por causa da fragilidade imunológica. Não é que existe uma baixa da imunologia, mas existe uma fragilidade. Então são crianças que às vezes já têm um histórico lá de alergia, de asma, já tem um histórico que compromete essa característica de autodefesa. Então essas precisam ficar já atentas, e as mães já sabem muito bem como cuidar disso. Mas existe um outro público que a gente precisa ficar muito atento também, que são os fumantes. Os fumantes, eles acabam tendo uma dupla exposição, porque o tabaco já gera um processo inflamatório pulmonar e ainda num tempo seco. Eu brincava quando eu fazia residência lá em São Paulo, né, que lá ele tinha uma tripla influência, né, o tempo seco, o cigarro e a poluição. E a poluição. Uma poluição, né? Quer dizer, então, o paulistano, ele fuma sem ser fumante, a verdade é essa. É por causa da poluição. Nós não temos esse elemento de poluição ambiental, mas em função dessa atmosfera seca, esses elementos particulados, então o fumante na nossa cidade hoje ele está sofrendo, e aquele que tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é aquele fumante crônico, que já tem o enfisema, por exemplo, esse sofre muito mais. Ou seja, vamos tomar cuidado, vamos nos hidratar. Com certeza. Vamos ter uma saúde legal, bacana. É isso aí. Fora esses elementos, tem aquela questão do vírus que o professor falou. E em qualquer caso, vai para o médico. É assim, vamos entender dois aspectos. Ir para o médico é quando eu tenho sinais e sintomas de infecção. Isso é muito complexo. Então eu preciso de um suporte médico, por exemplo, para utilizar medicações que às vezes precisam ser, por exemplo, os antibióticos, os anti-inflamatórios, e a gente nunca aconselha tomar isso de forma espontânea. Tem sempre que ter a recomendação médica. Agora, quando eu estou com o resfriado eu já sei como controlá-lo. Boa alimentação, uma boa hidratação e cuidar dos aspectos, por exemplo, da febre ou daquele mal-estar corporal. Então a mãe já sabe, as pessoas já sabem que os antitérmicos ajudam nesse sentido. Agora, cuidar dos sinais e sintomas é só dar um paliativo,
Porque o meu organismo tem que estar o quê? Com um sistema imunológico melhor. Então eu estou fazendo um alerta, né, que eu não estou bem. Então eu tomo algumas medicações, eu passo aí uns 7, 10 dias estranho, né? Mas logo em seguida vem esse aprendizado. E aí, Edivando, veio só um aprendizado que nós tivemos, inclusive na pandemia. O que a gente fazia na pandemia? Lavava as mãos, não é verdade? A gente fazia. A gente evitava as aglomerações. E por que é diferente agora? Não é diferente. A gente está com um vírus que a gente, claro, a gente controla. Mas vocês vão ver, infelizmente, alguém um dia dizer, olha, o meu pai, já idoso, ele acabou tendo uma pneumonia e acabou falecendo. Então a gente sabe que esse tempo pode repercutir para algo pior. Agora, fica um alerta aqui para todos. Tomar a vacina contra a gripe. Se nós falarmos de algo preventivo mais importante que nós temos hoje, é a vacina da gripe. Porque ela vai prevenir a várias cepas específicas, né? Inclusive contra o H1N1 e o H2N3, que são vírus muito poderosos que podem gerar a pneumonia. Como um complicador desse resfriadinho, pode ser a pneumonia. Então isso é grave. Então tomando a vacina, cuidando adequadamente da alimentação, cuidando adequadamente da hidratação, e os nossos cuidados são fundamentais para esse processo preventivo. Então está aí, o alerta. Então tome muita água, tome a vacina, vamos cuidar da saúde para não ficarmos aí com complicações. Me deixou preocupado, 7, 10 dias que a Meg vai ficar assim. É muito comum, porque é um ciclo vicioso. E vocês ainda estão num ar-condicionado constantemente e acaba gerando mais irritação. Então, às vezes, a Meg até vai ficar livre desse vírusinho que está incomodando aí. Só que depois fica aquela tossezinha. Tem alguém que fica com tosse. Sabe aquela tossezinha seca? Sim. Persistente? Aí já é pelo tempo seco novamente, né? Sabe aquela corizazinha no nariz? Aí já é pelo tempo seco. Então, Meg, por isso que a gente fica esses 7 a 10 dias ainda lembrando que sofreu o processo com esse tempo seco. Acelera esse processo aí, Meg. Acelera o teu lado aí. Dá um jeito, professor. Nosso muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Adorei a conversa e que a gente tenha outros papos, né, produtivos. E seja bem-vindo, que você tenha uma longevidade aqui conosco, né? Muito obrigado. É um lugar muito gostoso de trabalhar, um lugar muito gostoso de estar próximo. Meu muito obrigado, professor. A gente estava batendo um papo ali fora antes. Eu estou muito feliz de estar aqui. Aqui, como a Darcy disse no começo do jornal, é uma segunda casa, é uma casa que acolhe, uma equipe muito legal. E agora tendo o senhor como participante aqui, né? Somos parceiros. Quando eu era estagiário, éramos lá do Labim. Agora estamos aqui. Muito obrigado. Quarta-feira que vem, novamente. Mais informações importantes, relevantes e com a participação do nosso público, né? Porque realmente é o nosso grande objetivo. Estaremos juntos na próxima semana.